Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Já chega aqui verificando a sua inscrição no canal, o seu like nesse vídeo. Esse vídeo aqui é um dos vídeos que eu mais vou merecer o teu like, tá? Então já chega sentando o dedo no botão do like. E se você assiste pelo celular, aperta o botãozinho hypar aí para você ajudar o nosso canal, tá? Nesse vídeo nós vamos falar de novo, cara, de uma derrota apática do time do Palmeiras para o time do Corinthians. É impressionante, cara. Olha, só de cogitar eu já fico maluco, cara. Nós vamos falar de uma arbitragem safada, medonha, sabe? Uma arbitragem vergonhosa, e o árbitro ainda é denominado como árbitro FIFA, hein? É brincadeira. E nós vamos ver aqui também a fala do Felipe Melo, e tem o porquê da gente colocar o Felipe Melo no final desse vídeo. Bom, pelo jogo que nós fizemos ontem, você vai entender por que essa figura do Felipe Melo vai estar presente no vídeo, analisando aí esse gol anulado do Palmeiras, que foi vergonhoso, tá? Então, faz tudo isso aí, verifica a sua inscrição no canal, o seu like é muito importante, e também o botãozinho do hypar, você vai ajudar muito o nosso canal. Vamos falar do Palmeiras, vem comigo. É o seguinte, palestrino, vamos falar desse jogo medonho. Eu quero deixar claro que, antes que você fique bravo com as coisas que eu vou falar do Palmeiras aqui, nós vamos falar da arbitragem, tá? Nós já vamos falar da arbitragem. Só que a gente não pode colocar esse jogo também só na conta da arbitragem, tá, gente? Era pra ter saído com um empate, é verdade. Na minha opinião, era pra ter sido 1 a 1 esse jogo aí. Mas o Palmeiras, de novo, me fez um jogo terrível ontem, cara. De novo, um jogo com uma postura apática dentro de campo. Esses caras que hoje está no elenco do Palmeiras, eu não sei se o Abel entende isso, eu não sei, cara. O Abel já tá há um bom tempo, talvez ele entenda, não entenda, eu não sei, cara. Mas eles não sabem que Palmeiras e Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte, velho. Não é só a Copa do Brasil. Vocês viram a diferença das entradas do Corinthians no lance, nas divididas, para as divididas do Palmeiras? Vocês chegaram a notar isso? O Corinthians conseguiu ter mais posse de bola, mais domínio, principalmente do meio campo, tá? Se vocês pegarem os mapas de calor que está disponível aí pelo SofaScore, por vários portais na internet, o mapa de calor do Palmeiras ele é defensivo e em diagonal, cara. Você não consegue entender como que funciona essa marcação do Palmeiras. Eu nunca vi uma coisa dessa. E aí você compara com o mapa de calor do time do Corinthians, dominando completamente o meio de campo, cara. Não tem jeito de você ganhar um jogo dessa forma. Não dá, tá bom? E o Palmeiras com um pouco mais acalorado pelas laterais. Então, mais um jogo abaixo do Palmeiras. Você percebe que até nas divididas os caras têm medo de dividir as bolas, vai mais devagar, falta intensidade nesses caras. O Palmeiras não entendeu. Esse Palmeiras que a gente tá vendo agora não sabe jogar um clássico contra o Corinthians. O Corinthians entra com vontade, sabe? Com a raça desgraçada. Se tiver que dar bota, butinada, porrada, os caras dão. Já o Palmeiras não. O Palmeiras não faz um jogo aguerrido. Falta raiva, sabe? Nesses jogadores do Palmeiras para jogar contra esse time do Corinthians. E o Felipe Melo eu vou colocar para vocês no final do vídeo, porque é exatamente o tipo de cara que falta no Palmeiras, como o Felipe Melo, para poder incendiar esse jogo, cara. Vocês lembram no jogo contra o Botafogo em 2023, quando o Palmeiras perdia de 3 a 0 dentro do Newton Santos? Aquele menino Hendrick, o moleque tinha 17 anos, 18 anos, era uma maturidade daquele moleque para jogar bola. Ele chega nos caras, aquilo foi emblemático pra mim como palmeirense. Ele pega a bola debaixo do braço e fala assim, ó, depois que ele faz o gol: se vocês não querem jogar, toca em mim que eu quero jogar, tá? O Hendrick, um menino, jogando contra o Botafogo. E aí aquela postura de um jogador que foi do Hendrick incendiou a partida. O Palmeiras vira o jogo para 4 a 3 no finalzinho, naquele jogo que foi emblemático contra o Botafogo. Tá faltando protagonistas nesse time do Palmeiras pra jogar, velho. Pelo amor de Deus, vocês têm que ter vergonha na cara, vocês que são jogadores do Palmeiras, de enfrentar esse time do Corinthians. Vocês vão levantar os caras de novo. Os caras chegam pra enfrentar a gente, devendo pílula de Viagra, vamos dizer assim, né? Dos presidentes deles aí. Os caras gastando cartão corporativo pra comprar Viagra. Os caras impeachmentando o seu presidente lá, o de futebol, Augusto Melo. Os caras com a roubalheira desgraçada lá dentro. Salário atrasado. Um dia desses aí, o Memphis Depay
tava caçando, pedindo pra sair do Corinthians, e ameaçando o Corinthians, porque eu não tava recebendo os vencimentos dele, cara. E aí vocês ainda conseguem me tomar o gol do Memphis Depay ainda nessa partida. Vocês, jogadores do Palmeiras, vocês têm que tomar vergonha na cara, velho. Falta raiva de vocês pra jogar contra esses caras. Vocês vão levantar os malucos de novo. De novo. Um jogo apático mais uma vez. Uma postura medonha que vocês tiveram ontem frente ao Corinthians. Só tem 2 jogadores nesse jogo de ontem que eu consigo elogiar. Que é o Vitor Roque. Que coitado, velho. Pô, eu tenho dó do Vitor Roque. E tem alguns babaca na internet que fica perseguindo o menino. Perseguindo, falando que ele não presta, falando que o Vitor Roque é mais um bagre. Gente, o único que jogou bola, que tentou alguma coisa, que tomou butinada, que tomou porrada, foi o Vitor Roque ontem, cara. Jogando afastado da área. Toda vez que esse menino pegava a bola pra tentar dar um arranque, não tinha ninguém do lado dele pra jogar bola, velho. O cara joga completamente isolado e longe da área, que é o potencial desse menino, tá? Então, cara, por isso que eu acho uma puta injustiça alguns palmeirenses chegar e falar que o Vitor Roque não presta pra ser jogador do Palmeiras. Sinceramente, vocês têm que ver os conceitos de vocês quando vocês falam mal do Vitor Roque. Foi o único jogador dentro de campo ontem que pra mim honrou a camisa do Palmeiras, que tentou alguma coisa. Teve um momento lá, cara, que tipo, ele ficou cercado por 4 jogadores do Corinthians, e ele joga a bola pra cá, ele joga a bola pra lá, e volta pra cá, e vai pra cá. Ele se livra dos 4 jogadores do Corinthians, e os caras só param ele na butinada, derrubando ele em campo, cara. Então não tem como, cara. Pra mim, ontem o Vitor Roque foi uma peça fundamental, só que ele não joga sozinho, né? O Vitor Roque, mas tinha que ter mais 10 jogadores junto com ele, mas infelizmente não tinha. E o Everton, pra mim, além do Vitor Roque, foi um destaque dessa partida por ter pegado o pênalti batido pelo senhor Yuri Alberto, né? O Everton, que é muito criticado, falhou na Copa do Mundo de Clubes, é verdade, viemos aqui, falamos que sofreu um piruzão contra o Chelsea, mas ontem, cara, o goleiro decidiu o jogo pro Palmeiras, tá? Era pra ter sido 1 a 0 no começo da partida pro Corinthians, e o Everton foi lá e fez uma baita de uma defesa, parabéns ao Everton. Fora isso, cara, eu não consigo destacar nenhuma partida boa dos outros jogadores. Jair, pra mim, jogando muito abaixo. Seu Gustavo Gomes ontem foi muito mal na partida, mas muito mal na partida. Aquele pênalti que foi dado pro Corinthians, pra mim, foi vacilo sim, foi pênalti. Tudo bem, eu respeito se você acha que não foi pênalti, mas eu acho que foi pênalti. Ele chega atrasado, velho, e dá-lhe uma porrada na canela do Memphis Depay, até rasga a meia do cara. Então, foi pênalti, tá? Pra mim foi pênalti. Nesse ponto a arbitragem até acertou, mas ontem o Gustavo Gomes muito mal. O Bruno Fux, cara, é um cara que eu acho que não foi mal, até que foi bem na partida. O Bruno Fux, se você colocar ele de meio atacante, ele vai ser muito melhor do que os caras que jogam no meio do campo do Palmeiras, né? Ontem o Maurício também fez uma partida bem abaixo do que a gente sabe do potencial dele, porque toda vez que o Palmeiras tem uma saída de bola, os caras do meio de campo recuam a bola. Quem tem coragem de dar um passe em diagonal, dar um passe mais assertivo para os atacantes chegarem, né, para os pontas, foi o Bruno Fux ontem. E o meio de campo do Palmeiras, de novo, não funcionou. O Facundo Torres também é outro jogador que foi mal pra caramba no jogo ontem. Um jogadorzinho burocrático. É o jogadorzinho que eu falo pra vocês, cara, desde o começo do ano. É jogador caranguejo, tá? Que toca a bola de lado ou pega e toca a bola pra trás. Infelizmente. Fez 2 boas partidas no Palmeiras recentes, né, pelo Campeonato Brasileiro, mas ontem, que era jogo decisivo, o que você espera do cara, pro cara decidir esses jogos, o cara fica muito abaixo. Sousa entrou, até teve um lance ou outro que ele foi bem, mas no geral não consigo elogiar também, tá? E assim, o Palmeiras não chuta no gol, teve um chute do Sousa no segundo tempo, eu lembro que teve um chute do Vitor Roque também, e teve um chute do Giai no primeiro tempo também, que o zagueiro do Corinthians consegue tirar em cima da linha. Foram os lances de mais perigo do Palmeiras em 90 minutos, que é muito pouco, vocês vão de convir comigo, né? O Palmeiras não chuta no gol, é impressionante. E aí, cara, outra coisa que não dá pra entender, como é que o seu Abel Ferreira me tira o Sousa, tudo bem, o Sousa até entende ele sair, mas ele tira o Vitor Roque, que era o melhor jogador do Palmeiras, que era um ali que ainda o único que podia tirar um coelho da cartola, ele me tira pra colocar o Flaco Lopes. Qual a justificativa que a gente tem para colocar o Flaco Lopes nessa partida, tirar o Vitor Roque? Eu não vejo justificativa nenhuma. O Abel, de novo, ele vai muito mal nesse jogo, e aí ele deixa o Facundo Torres, que não estava jogando absolutamente nada.
Então não dá pra entender, tem muita coisa que acontece dentro do Palmeiras que deixa o torcedor irritado e é lógico que a gente vem aqui desabafar. Tá um jogo muito abaixo do Palmeiras, na minha, se é que eu posso dizer isso de análise, né? Porque pra mim isso é mais um desabafo do que análise. Vocês são frouxos, velho. Vocês, jogadores do Palmeiras, em sua maioria, vocês são tudo frouxo. Quando ontem saiu o gol do Palmeiras, que foi anulado pelo VAR, e repito, nós já vamos falar de arbitragem aqui, o Maurício foi comemorar e vocês conseguiram tomar a intimidação do Hugo, velho. O Hugo começou a intimidar vocês e proibir vocês de comemorar o gol que vocês tinham feito, velho. Vão tudo lamber sabão vocês pra eu não mandar aqui o que tá vindo no meu coração e na minha mente. Ô Deus, me perdoe aqui pelo pecado que eu já cometi na minha cabeça. Mas, ó, vão lamber sabão, tá? Pra não falar outra coisa pra vocês. Vocês conseguiram ser intimidados pelo Hugo, cara. Agora jogador não pode mais comemorar. Ô Hugo, você que é goleiro do Corinthians, você quer que os jogadores do Palmeiras comemorem gol aonde? Sendo que só tem torcida do Corinthians em campo. Ah, você tava querendo defender? Ah, não, pra não provocar a torcida? Então o Palmeiras não pode comemorar o gol. E vocês aceitaram passivos. O Hugo peitou todos vocês ficaram passivos, velho. Não teve um dedo na cara, não teve um grito na cara do goleiro dos caras. Vocês são frouxos. Falta raiva, que nem dizia o Filipão, pra jogar contra esse time do Corinthians. Vocês não sabem jogar um clássico. É por isso que os caras, mesmo caindo aos pedaços, devendo a torta direita, a diretoria dos caras na polícia, os caras aí com escândalo de corrupção dentro do clube, devendo Viagra, velho. Pô, pelo amor de Deus, vocês conseguem perder o jogo pros caras. Vocês têm que tomar vergonha na cara, vocês, jogadores do Palmeiras e comissão técnica. Tá aqui o meu desabafo que eu faço pra vocês a respeito desse jogo. Não dá pra ficar colocando só na conta da arbitragem, tá? O Palmeiras tá devendo muito futebol. Uma coisa é você vencer pelo Campeonato Brasileiro fora de um Ceará, de um Internacional, que é um bom time também, é verdade. Você vencer do Fluminense fora. Uma coisa é isso, cara. Outra coisa é você encarar o seu arquirrival. Você ter a oportunidade de afundar os caras na lama e vocês fazem um joguinho fraco desse, modorrento. Ah, sinceramente, todos vocês envolvidos aí, vocês estão de parabéns. Jogadores, comissão técnica e diretoria também, não vou isentar não, viu? Vocês são frouxos pra contratar, vocês deviam trazer jogadores que são protagonistas, vocês ficam trazendo esses caras meia boca aí, Facundo Torres, cara tipo que é tudo aposta, vocês querem pagar barato, que nem foi barato, tá? Vocês pagaram caríssimo do Facundo Torres pra chegar em jogo decisivo, o cara praticamente nem aparecer em campo, ser aquele jogador caranguejo que toca a bola pra trás. Se for pra contratar esse tipo de jogador, me contrata, pô, eu faço isso dentro de campo. Foram quantas vezes que o Palmeiras tava com a bola no ataque, aí ficou com medo, pega a bola, recua pros volantes, aí o volante recua pro zagueiro, o zagueiro recua pro Everton, o Everton vai lá e dá um bico pra frente. Ah, meu, sinceramente, é pra deixar a gente louco da vida. Quero saber a opinião de vocês a respeito desse jogo, desabafa aí, usa os comentários, porque tá difícil, velho. Tá difícil assistir jogos do Palmeiras. E agora vamos lá, né? Vamos falar dessa figura aí. Vamos lá, uma informação que veio do nosso palestra, uma matéria. Os caras colocaram que o Palmeiras já não vence há 7 jogos contados quando este cara estava na arbitragem. 7 jogos o Palmeiras não vence quando tá o seu Wilton Pereira Sampaio. É no mínimo curioso, uma coincidência isso acontecer. Mas se vocês assistiram o jogo de ontem, depois do desabafo e apesar do Palmeiras ter feito um jogo muito abaixo, esse jogo era pra estar saído pelo menos 1-1, né? Porque eu vou falar um negócio pra vocês. Essa arbitragem brasileira é uma arbitragem vergonhosa, né, meu? E o cara ainda esbanja escudo da FIFA, velho. Ô, seu Wilton Pereira Sampaio, você tem que tomar vergonha na tua cara, mano. Quanta butinada o Palmeiras tomou ontem. Foi porrada, foi cotovelada. Ó, o Ranielli pelo menos deu umas 2 ou 3. Só no Vitor Roque e no Maurício ali. Butinada e cotovelada. Na frente do seu Wilson Pereira Sampaio. E ele não teve coragem de dar o segundo amarelo pro cara. Eu nem lembro se o Ranielli tomou um amarelo. Eu acho que ele tomou um amarelo no jogo. Mas era pra ter sido expulso, cara. E esse cara aqui, ó, frouxo pra caramba. Não tem coragem, velho. Não tem coragem. Isso aqui é o verdadeiro suco de arbitragem brasileira. Tá aqui, ó, tá estampado pra vocês, seu Wilton Pereira Sampaio. Isso é uma vergonha. O senhor é uma vergonha como árbitro no Brasil. Corinthians bateu no Palmeiras pra caramba ontem, mas bateu, hein? Quando tinha oportunidade, os caras batiam. Não tinha essa. Ó, o Vitor Roque, eu lembro de um lance no começo lá, que o André Ramalho, o Vitor Roque saiu na frente, o André Ramalho vai lá e puxa o cara na cara dura mesmo. Tudo bem, aí ele acertou, ele deu amarelo pro André Ramalho, mas a toada da partida foi isso, cara. Quando o Corinthians tinha que dar butinada, tinha que dar porrada, os caras davam. E o Palmeiras frouxo, né? É isso que me deixa irritado. Mas quando os caras davam butinada, esse cara aqui tinha que marcar a falta.
E ele não marcava falta, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí outras que não eram faltas, que ele deveria deixar o jogo seguir, porque não foi tanto a favor do Palmeiras quanto a favor do Corinthians, ele ia lá e picotava o jogo e também parava também. E aí era uma amorosidade pra cobrar essa falta. Teve um escanteio no começo da partida lá, que eu acho que foram só naquele escanteio uns 3 ou 4 minutos pra cobrar, velho. Esse cara aqui parando, e batendo papo. Ah, gente, pelo amor de Deus, alguém precisa dar um jeito nessa arbitragem brasileira, cara, porque não dá mais, velho. É insuportável ver senhores como esses aqui, ó, o Wilton Pereira Sampaio apitando jogos, velho. Sinceramente, esses caras estragam o espetáculo. Estragam, tá? E aí vamos falar da polêmica, né? Vamos falar da polêmica, eu vou colocar aqui pra vocês que, pra mim, sinceramente, velho, alguém aí me sinaliza nos comentários desse vídeo onde é que tem impedimento nesse jogo, nesse lance aqui. Fala pra mim. Cadê o impedimento nesse lance aqui? No mínimo é a mesma linha, velho. Aonde que o Gustavo Gomes, ali onde a linha foi traçada, ele tá em vantagem. Vou tentar até aproximar aqui pra vocês. Aonde que o Gustavo Gomes, ele tá em vantagem aqui para o marcador do Corinthians? Aonde que ele tá em vantagem aqui? Fala pra mim. E assim, eu não fico surpreso, tá? Eu fico com raiva, mas eu não fico surpreso. Porque quantos gols do Palmeiras eu já vi pelo VAR ser anulado? Por causa de impedimento milimétrico. Mas milimétrico, não sei nem se foi milimétrico isso aqui. Aonde que tem impedimento nisso aqui, gente? Mas pelo amor de Deus, cara, vocês são safados demais, cara. A gente já vai colocar a fala do Felipe Melo. E olha só o que a gente reclama, né? Eles anularam na cara dura do Palmeiras, eles nem demoraram para anular o gol do Palmeiras. Esse gol aqui que eu falei para vocês que o Maurício foi lá ser intimidado e os outros jogadores foram intimidados pelo Hugo, porque nem comemorar agora eles podem. Lembrando que é torcida única, não tem torcida do Palmeiras, então o cara tem que comemorar, cara. Vocês vão proibir o maluco de comemorar? É impressionante. Mas enfim, para mim não existe impedimento nesse lance. E teve um impedimento no final de semana, que eu coloco na tela para vocês também. Um impedimento que não foi dado, um impedimento, né? Mas é um lance semelhante do São Paulo contra o Fluminense. E se não me falha a memória, se eu não estiver falando besteira, você que tá aí nos comentários, me corrija aqui se eu estiver errado. Esse gol do São Paulo aqui foi validado, cara. E olha lá, ó. É o mesmo lance, cara. É a mesma coisa. Como é que esse lance aqui ele é validado? Como é que ele é validado? E se não foi validado, tá? Eu não lembro do jogo, não vi o jogo do Palmeiras, do São Paulo e Fluminense, mas vamos supor que esse lance aqui não tenha sido validado. É uma vergonha se não validar esse lance do São Paulo aqui. Porque isso aqui é milimétrico, cara. Qual é a vantagem que o atacante do São Paulo tá tendo aqui na jogada? Então, pra mim, se saiu o gol aqui, tem que ser validado. Pela onde eu sei, esse gol aqui do São Paulo foi validado e esse do Palmeiras aqui foi anulado. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, a mesma linha. Enquanto os caras não implementarem tecnologias melhores pro VAR e a gente ficar vendo esses árbitros de vídeo tirando essas linhas do girassol deles, pra não falar outra coisa, a gente vai ter que ficar passando raiva. E não é de hoje, tá? Esse tipo de impedimento aqui, os caras adoram marcar contra o Palmeiras. Adora anular gol do Palmeiras, esses impedimentos milimétricos aqui, que os caras tiram essa linha, você sabe muito bem da onde, né? Vocês viram um meme do Batman aí, que os caras brincam aí. E aí, Batman, você tirou esse escudo da onde? Aí o Batman olha pro Robin. Pô, Robin, larga a mão de ser besta, claro que foi daquele lugar. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do... A linha também, os árbitros de vídeo tiraram daquele lugar para anular esse gol do Palmeiras aí. Aí tá aqui uma última foto que eu queria colocar para vocês, ó. Vou diminuir aqui. O gol do Palmeiras foi anulado e aí sim, validando, né? O gol do São Paulo até então, pela foto que eu vi na internet, foi validado. Eu não assisti esse jogo do São Paulo e Fluminense, mas vocês podem ver que tipo o lance é semelhante, tá vendo? Tudo mesma linha. Um você valida, outro você anula. Tudo com o comando deste senhor aqui, ó, que não tem peito, árbitro frouxo, fraco, caseiro, sabe? Não marca a falta que tem que marcar, outras que não é falta ele marca. É uma demora, é uma burocracia e bate papo pra cá, bate papo pra lá. Não tem peito pra expulsar jogadores em jogos grandes, não tem peito. Árbitro fraquíssimo, tá? Então fica aqui meu protesto, arbitragem vergonhosa, roubaram o Palmeiras, apesar do Palmeiras, pra mim, não ter feito um jogo bom ontem com o Corinthians, o Palmeiras foi assaltado dentro da Neoquímica Arena, e tá aí, eu não sei nem o que falar pra vocês, cara, é revoltante ficar vendo esse tipo de coisa aqui, tá? Põe aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês.
E agora a gente vai seguir aqui para falar com o Felipe Melo aqui para ver o que ele tem a dizer a respeito desse gol anulado do Palmeiras. Olha só. Vamos lá, ó, diretamente aí do Instagram, stories aí do seu Felipe Melo, e eu falei para vocês que tinha um porquê ele tá aqui, porque o Palmeiras precisa de jogadores como ele, tá? Jogadores que apimentam o jogo, jogadores que, sabe, bota lenha na fogueira, se é que você me entende. Protagonista. O Palmeiras não tem esse jogador hoje. E agora, com vocês, eu quero acompanhar aqui na íntegra. Por isso que eu gosto de pegar esses stories, porque o cara tá ali na hora da... O jogo acabou, ele nem teve tempo de friamente analisar o negócio, e aí você vê o que ele vai dizer. Muito interessante aí a fala do Felipe Melo, coloco pra vocês agora. Rapaziada pedindo pra eu comentar aqui o gol anulado do Maurício no Palmeiras. Eu, sendo bem sincero, não consegui entender por quê. Aí o pessoal falou, obviamente, né? Porque o braço na frente e tal, assim... Passou muito rápido, vendo a foto, não consegui entender. Mas amanhã nós vamos falar muito sobre isso no Seleção. E, assim, a vista, obviamente, a vista humana, assim, não consigo ver impedimento. Não existe impedimento. Deve ter alguma câmera, alguma imagem dos caras lá, porque foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Mas isso não tira o mérito e a vitória do Corinthians, né? Esse não é o Palmeiras que a gente está acostumado a assistir. Mas eu não tenho dúvida de que o jogo no Allianz Parque vai ser diferente. Valeu? Boa noite. Amanhã vamos falar sobre isso também lá no Seleção Esporte. Pô, tô vendo os lances aqui, cara. Difícil ver impedimento, hein? Difícil ver impedimento. Agora, amanhã a gente vai falar muito sobre isso no Seleção. Mas assim, foi muito rápido, pô. Foi muito rápido, o juizão foi. O VAR trabalhou bem, hein? Foi muito rápido anular o gol do Palmeiras. Eu quero ver uma melhor definição. Eu quero entender uma melhor definição para essa anulação desse gol. Sem dúvida, se fosse ao contrário, iam chiar bastante. Eu não tenho dúvida. Volto a dizer, não tira o grande jogo que o Corinthians fez, Mereceu durante uma boa parte do tempo. Venceu o jogo, mas... Bom, eu ainda quero ver mais imagens, porque pela imagem que eu vi, não teve impedimento, não. Só boa noite. Bom, então tá aí a fala do Felipe Melo pra vocês. De fato, o que ele diz é interessante, foi muito rápido, de fato, a anulação do gol do Palmeiras. E cara, é aquilo, o corintiano vai falar que é mimimi, que nós estamos chorando. Só que se fosse ao contrário, os caras iam estar do outro lado igual a gente, louco da vida. Porque é aquilo, hoje aconteceu com o Palmeiras, amanhã acontece com o Corinthians. Aí a gente é obrigado a ver Neto, o senhor Ronaldo Giovanelli, esses caras que são corintianos doentes, esses caras reclamar da arbitragem. Eu quero saber se esses caras vão falar mal da arbitragem. Será que eles vão defender o Palmeiras, que teve esse gol mal anulado aí? Não vai, né? Eles vão tirar sarro, vai falar que é tudo choro nosso. Se fosse do outro lado, como o Felipe Melo disse, você pode ter certeza que os caras estavam chiando. Bom, é isso. Suco de arbitragem pra vocês, um jogo apático do Palmeiras e a declaração do Felipe Melo, que é um jogador que o Palmeiras sente falta, precisava ter um Felipe Melo nesse elenco do Palmeiras, tá? Precisava de um jogador protagonista como ele, jogador que, sabe, chama atenção, coloca aqui a braçadeira de capitão. Ontem o Gomes, e apesar de eu gostar muito do Gomes, o Gomes foi muito mal ontem como capitão do Palmeiras. Enfim, é isso aí. Suco de arbitragem brasileira pra vocês, um Palmeiras bem abaixo de novo. E assim eu vou me despedindo de vocês, pedindo que vocês verifiquem a sua inscrição no canal. O like de vocês é muito importante e também o clique aí no botão do Hypar se você assiste a gente pelo celular. Quero saber muita opinião, manifestem-se aqui nos comentários. E vai ser uma semana que vai durar um mês. Até a próxima quarta-feira no jogo de volta no Allianz Parque da Copa do Brasil. Vou ficando por aqui, que o Papai do Céu abençoe essa quinta-feira de vocês. Se é que é possível ter uma quinta-feira boa para o palmeirense neste dia. Vou ficando por aqui, volto no próximo vídeo e avante palestra.